Bom dia, boa tarde, boa noite. Chega aí mais um Notícias da Semana. Antes de vocês começarem a assistir, eu quero que vocês parem o que vocês estiverem fazendo, dá pausa nesse vídeo e vai lá no Instagram meu, na Revista Ciclosul, ou da UziQ, que a gente está fazendo um Notícias da Semana mais resumido. E eu tô gostando pra caramba daquele formato lá, porque ele tem 3 minutos, só que tá cômico pra caramba. Então é os tombos de bicicleta, a véia atiradora. Não vou ficar dando spoiler não, mas só vocês correrem lá que vocês vão achar esse Reels. Ele tem uns 3 minutos de duração e passa o resumo da semana bem rápido, de uma forma cômica, que eu acho que é uma veia acertada aqui para a revista Ciclosul, porque tem tudo a ver com esse canal. Quem segue aqui provavelmente vai gostar daquela loucuragem lá. Mas vamos para as notícias aqui de forma mais detalhada, né? Então vamos contar aí quais foram os acontecimentos. Deixa eu abrir meu texto aqui. Então a primeira que eu até coloquei lá nas notícias da IQ é que o Primus Roglic deu uma entrevista que foi legal pra caramba, falando sobre, tipo assim, o tanto que tá difícil acompanhar a corrida, o tanto que tá duro pra ele e tal. E aí chega um último repórter e tipo assim, mas não sei o quê, porque é da liderança. Ele vira pro repórter e fala assim: Você tá doido, velho? Eu tô tão pra trás que eu nem sei quem que é o líder da prova. Então, tipo, tá rolando, igual rolou na semana anterior, que o Tom Pidcock também deu uma entrevista hilária, né? Que ele pegou e falou, porra, os caras perguntaram, e aí, o que aconteceu? Como é que foi a prova? O que rolou? E ele ficou, tipo, gaguejando, né? Ele ficou, não sei nada. E nem foi por querer aquilo ali, nem foi uma atuação, assim, nem foi uma brincadeira dele. Ele tava, tipo, falando sério, mas ele gaguejava, tipo, não sei o que aconteceu. What the fuck? Ele ficava assim, what the hell is going on? Tipo, o que tá acontecendo, né? O ritmo do Pogačar foi absurdo e tal. Então, foi mais uma entrevista cômica, né? Teve essa do Pidcock e agora a do Roglic. É engraçado, né? Nós estamos na temporada das clássicas, esses caras estão sofrendo pra caramba. É loucura atrás de loucura. Próxima notícia aqui que eu selecionei é que a Copa Internacional de Mountain Bike, atenção, não estamos falando Copa do Mundo. Copa Internacional de Mountain Bike terá transmissão ao vivo na Rede Minas. Grande upgrade, né? Esperamos que seja uma transmissão boa, que tenha os mesmos requisitos que a gente está acostumado a ver, né? Que tenha que tenha narradores à altura, não faço ideia quem serão, né? Mas vale a pena a gente falar que nesse fim de semana aconteceu a Avelar, né? A corrida do Avelar lá em Arcos, e teve a narração do Henrique Avancini. Eu assisti só o XCC eu não vi, mas vi lá pelo Instagram do Henrique Avancini que ele falou umas 2, 3 vezes como é cansativo ficar lá naquela sala, parado, conversando e tal. Mas assim, é uma abrangência de temas absurda. Para quem assistiu, viu que toda hora o Henrique Avancini levantava uma bola diferente, né? Tipo, porra, olha isso, o que está acontecendo? Calor, né? Qualquer pessoa falaria, não, calor é muito difícil. Vamos assim, não, porra, calor tem uma diferença muito grande. Você tá na sombra ou no sol por causa disso, disso, daquilo. Então, cada segundo que o atleta puder evitar ficar com a exposição solar e não sei o quê. E aí, quando você tem o tempo nublado, cria tal e tal diferença, assim, enciclopédia, velho. O cara não precisa falar, o cara sabe coisa pra caramba. Só que o mais difícil é saber botar aquilo pra fora, né? Então, mandou muito bem mesmo a Vancini. Então, falando sobre essa corrida, né? Yara Caetano e Luiz Cocuzzi venceram o dia do XCC, que foi na sexta-feira, e aí foi Dia Internacional das Mulheres. A Yara recebeu uma homenagem lá, né, por vencer no Dia das Mulheres. E no domingo, o Langalins, que venceu o XCO, e a Ercília Narrara, né, no feminino, também venceu o XCO. Aí eu assisti essa prova. Meu irmão, parabéns pro Ulan pelo seguinte, venceu de forma muito calma, venceu tranquilo, não teve nenhum... Você vê o semblante do cara sem afobamento. E por que isso é difícil? Porque os colombianos, tinha 2 ou 3 colombianos, eles meteram muita pancadaria no início da corrida. Virou aquela bagunça, pelotão, não sei o quê. O Lan foi lá para trás, sobrou. Quem vê o início da corrida fala, hoje não é dia do Lanzinho. Mas ele teve calma, teve paciência, não afobou. Ele soube fazer as contas ali na cabeça dele, tipo, opa, esse ritmo que esses caras estão colocando não presta. Não foi caso do acaso, tipo, chegou na metade da corrida, ele recuperou, viu que estava bem. Não.
Você vê que jogou o xadrez ali de uma forma muito bonita, muito paciente. Isso sim é uma vitória que mostra pra gente o termômetro do nível mental do cara, sabe? Então deixou bem claro ali que mentalmente, na parte do jogo de xadrez, tá muito bom e, obviamente, nas pernas, mais ainda, né? Porque ganhou, chegou na frente. Então tá muito de parabéns o Lan. E a vitória da Ercília foi mais bizarra ainda, porque a Ercília se envolveu num tombo no início da corrida. Ela e a Ana Laura trocaram. Tinha um pulo lá no meio da mata, então, tipo assim, pulo foda. Se você erra, você vai nas árvores. E foi o que aconteceu. Só que tinha também uma chicken line, para não falar, não, é difícil, tem a chicken line, não quiser pular, não pula. Só que o que acontece? A Ana Laura não pulou, fez a chicken line, a Ercília pulou. As duas se juntaram assim, logo que a Ercília chegou, logo que a Ercília aterrissou, ela encontrou com a Ana Laura. Nem foi culpa da Ana Laura, nem da Ercília, nem de ninguém, mas foi um conflito ali de pista. Se a pista estava errada, não sei. Não arrisco, tá? Fica parecendo que eu estou falando que é um problema de pista. Não acho isso, não. Acho que as atletas vão falar melhor que isso. Eu só vi ali pela transmissão e tal. Mas as duas se toparam, trombaram nas árvores. Foi aquele negócio que você fala assim, porra, fudeu, não volta mais para a prova. A Ana Laura parece que realmente não voltou. Ela se machucou um pouquinho mais, mas já postou foto hoje pedalando e tal. A Ercília, com muita calma, olhou para a situação, olhou para a bicicleta, não saiu naquela loucura de cata-bike, sai pedalando com as marchas tudo errada. Ela voltou para a corrida com calma e quem estava liderando era a Isabela Lacerda, com uma diferença muito grande, mas a prova de XCO é longa, né? A gente fala, XCO é explosivo, 1 hora, né? Porque a gente está acostumado com maratona e os caralho, Inca Divide. Mas o XCO é loucuragem de constância. Você tem que ter regularidade, tem que saber pensar dessa forma que eu expliquei que o Lan pensou. E a Ercília foi catando migalha, catando migalha. Quando eu percebi, a Ercília passou a Isabela e chegou sozinha, não chegou sprintando e tal, não. Chegou com uma diferença legal. Ou seja, tá com calma, tá com paciência, sabe jogar o xadrez da coisa, tá com as pernas fortes, tá técnica, tá tudo, não tá deixando fatores. Às vezes o atleta tem essas duas coisas, mas ele deixa os fatores externos bagunçarem a cabeça dele, né? Tipo, puta, me jogaram no chão. Não tô falando que foi isso que aconteceu, mas o cara fica pessimista e tal, numa situação daquela, e não consegue botar de volta a cabeça dele no lugar. Ercília conseguiu superar esses 3 obstáculos e vencer a prova. Então, assim, tá muito forte. Nós estamos em ano olímpico, né? Vou falar uma coisa que o Avancini explicou lá, que é dúvida de todo mundo, ele explicou de uma forma muito clara. Ranking olímpico, né? O Felipe Avelar perguntou, Henrique, qual é a onda do ranking olímpico? Quem vai para as Olimpíadas? O que é que está acontecendo? A explicação, pelo menos que eu entendi, se eu falar merda, me corrijam, a explicação que eu entendi é a seguinte: o Brasil precisa conquistar 1 ou 2 vagas para ir para as Olimpíadas, no máximo, 1 ou 2. Nenhum país tem 3 vagas, se bem entendi. O país que vence o Pan-Americano automaticamente ganha 1 vaga. E se ele tiver pontuação para dar, ele tem... Epa, peraí. E se ele... Tocou o telefone aí, não vou editar isso não. Se ele tiver pontuação suficiente, ele ganha a 2ª vaga, mas nunca vai ter 3. Os países, não atletas, as nações, países que estão de 1º a 8º lugar no ranking de nações, tem 2 vagas. Do 8º até o 32, tem 1 vaga somente. E o Brasil se encontra em 9ª colocação. Ele estava em 8ª ou 6ª colocação, ou seja, ele tinha 2 vagas, mas caiu para a 9ª colocação. Caiu muito porque o Avancini parou de competir e parou de somar pontos nessa corrida. Beleza, gente? Um atleta tão forte como o Avancini tem um peso muito grande nessa corrida. Como ele parou, pararam de somar esses pontos. Na 9ª colocação, pelo menos falando só de masculino, tá? O Brasil passa a ter 1 vaga só. E aí, essa pontuação de 1º a 8º ou de 8º para frente, ela é uma somatória de pontos nos últimos 24 meses correntes. Vai de maio ou março, não sei, maio. Vai de maio de 2022
a maio de 2024. 24 meses correntes, né, puxando essa pontuação. Então, os pontos que todos os atletas brasileiros, Zé Gabriel, Cocuzzi, Gulan, Avancini, os pontos que toda essa galera pegou lá em 2022, somam para a gente hoje estar em 9ª colocação. Aí, beleza, a gente tem uma vaga. Só que aí dentro do Brasil, tem um critério dele para definir qual atleta que vai utilizar essa vaga. E o critério não é o mesmo de 24 meses, é um critério de apenas 12 meses. E nos últimos 12 meses, o atleta mais bem pontuado é o Lan Galinski. Já passou o Henrique Avancini, né? Porque o Henrique Avancini, esse pouco tempo que o Henrique Avancini... Esse pouco tempo que o Henrique Avancini ficou parado, ele não... Pô, o telefone toca, eu fico totalmente desconcentrado. Esse pouco tempo que o Henrique Avancini ficou parado, já fez ele perder, sair da primeira classificação do ranking, sei lá onde que ele está. O primeiro é o Lan Galinski. Aí todo mundo, mas não era o Zé Gabriel. O Zé Gabriel permanece em primeiro se a gente analisar 24 meses. Analisando 12 meses, que é o critério interno do Brasil, da CBC, para definir quem vai ficar com a vaga, e isso já é antigo, são 12 meses que se analisa, não é o Zé Gabriel, é o Lan. O Zé Gabriel não deve estar nem um pouco contente com isso, né? Porque o critério para pegar a vaga é de 24 meses, mas o critério para definir quem fica com a vaga que foi pega é 12. Isso não é de agora, isso é antigo já, não sei quanto tempo. Podemos trocar uma ideia com o Zé Gabriel para saber se ele acha que existe alguma incoerência nisso aí, ou se ele acha que está de acordo, mas obviamente que ele gostaria de ir para as Olimpíadas, ele fez uma luta muito grande por isso. Atualmente, quem está liderando é o Lan, não sei a diferença de pontos, não sei se está acirrado, e não sei se o Brasil está próximo de chegar nessas 8, chegar entre as 8 nações e conseguir uma vaga a mais. Parece que não, pelo que o Henrique Avancini falou lá, está um pouco distante. Beleza? Bom, continuando essas notícias, né? Eu falei também sobre o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike Maratona, que agora em 2024 vai acontecer em Minas Gerais. Ano passado foi no Pará, se não me engano. Né? Então vai ser numa cidade chamada Goianá, em Minas. Não me recordo se eu conheço essa cidade, não sei se eu já fui. Oportunidade legal para ir. Se não me engano, agosto, peraí. Não, 7 a 9 de junho. Então, porra, tá perto. Legal. Vamos lá, próxima notícia. Teve a Escadaria de Santos, né? Mais uma prova de downhill urbano, né? A semana passada teve Red Bull Cerro Abarro, que o Lucas Borba venceu. E agora, Escadaria de Santos também é uma das mais importantes do mundo do downhill urbano, né? Lucas Borba, de novo, venceu. Quem ficou em segundo lugar foi o Bernardo Cruz. Galera, não entendi ainda. Gostaria de trazer essa explicação aqui, mas não entendi. Vamos ver se a gente conversa com o Bernardo Cruz para ele explicar qual bike que ele correu, porque ele estava correndo com a elétrica. Eu falei, mas porra, essa prova é de elétrica, a categoria é elétrica, só que aí nas finais ou semifinais, eles tiram a bateria, ele tirou a bateria da bike, tampou lá, e a bateria, aí ele até explicou que o suporte da bateria da bike que ele usa para competir não sustenta sem a bateria, né? Aquela tampa da bateria fica presa na bateria. Então, quando você tira a bateria, a tampa fica sem fixação nenhuma. Aí ele fez uma gambiarra lá com fita isolante não, uma fita transparente, né? Para aparecer a pintura do quadro, não ficar muito tosco ali, né? A fita isolante toda tampando tudo. Passou uma fita transparente, desceu. Funcionou. E o louco é que a distância entre os dois... Distância não, né, gente? Cada um larga com uma diferença. Cada um larga em um momento diferente, né? O Lucas Borba fez com 58 segundos e 555, né? Centésimos. Bernardo Cruz fez 58 também, só que 644. Então, assim, a diferença foi um décimo de segundo, foi absurdo. Depois veio Bruno Silva, em quarto, Wallace Miranda e em quinto, Lucas Silva. Corrida bonita, teve transmissão, né, no Esporte Espetacular, tal, bacana pra caramba, estão de parabéns os envolvidos. Vou trazer aqui um assunto importante sobre esse downhill urbano, que eu noticiei na semana passada a vitória do Lucas Borba como único brasileiro a vencer no Red Bull Cerro Abarro. Só que algumas pessoas falaram, Breno, você está esquecendo da vitória da Lua Oliveira.
e eu peço desculpas porque realmente não sabia, não recebi nenhum material tal, e mandei uma mensagem para a Lua: Lua, me explica, me conta qual que é a parada tal. E aí a Lua me explicou que ela já venceu 3 vezes anteriores, né, quando existia uma categoria feminina, a Lua venceu nessa categoria, que era a categoria oficial, só que agora, atualmente, não existe mais uma categoria oficial. Então o que rolou foi que as meninas foram para lá e meio que num negócio, tipo um protesto para rolar a categoria feminina novamente, criaram uma categoria que chama Progression e a Lua teve o melhor tempo lá, ou seja, ela venceu nessa categoria. Vou deixar aqui o áudio dela explicando como foi essa categoria Progression. Fala, Breno, beleza? Cara, não rolou categoria feminina no Valparaíso esse ano, fazem alguns anos, né, que eles não têm a categoria. Eles chamaram isso de Progression Session. Então, tipo, eles convidaram as meninas, a gente foi lá, a gente andou a pista, fez todos os treinos. Tinha a possibilidade de fazer treino cronometrado também, mas não teve uma competição de fato, né? Não teve nenhum resultado. Mas só para você saber um contexto, até postei um videozinho falando. Pouca gente sabe também, mas eu já ganhei Valparaíso 3 vezes, né? E aí depois eles tiraram a categoria feminina e agora eles estão querendo voltar e em vez de colocar a categoria diretamente, eles fizeram essa sessão de progressão para abrir as portas para as meninas e é provável que ano que vem eles abram oficialmente a categoria, né? Mas foi isso. Eu tenho algumas fotos aqui. Eu fui a única mulher a pular todas as rampas e tava lá treinando igual os homens. A gente só não ganhou nenhuma premiação. E eu também não, tipo, fiz uma descida para valer, assim, também, porque tava me recuperando de uma dengue. Nem sei como eu consegui andar lá. Tava bem fraca. E também não achava que valeria a pena o risco, sabe? Mas, mas foi isso. Daí no meu Instagram você consegue ver também a GoPro, né? O vídeo da GoPro, descendo a pista e tal. E aqui eu vou deixar algumas fotos. Bom, foi isso. Quem me explicou foi a Lua. Se eu expliquei alguma coisa errada antes, acho que vocês entenderam agora com a fala da Lua. Então, parabéns, Lua Oliveira. Sucesso essa corrida aí. Peço desculpas por não saber das vitórias que você teve anteriormente nessa corrida, que é tão importante, que de fato é a mais importante do mundo, do downhill urbano. Vamos lá. Um outro feito gigantesco que merece destaque foi da Tota Magalhães, que correu uma prova por etapas lá na Itália e ela meteu um terceiro lugar, chegando na frente de um tanto de monstra. Uma delas é a Yolanda Neff, que chegou tipo oitavo, nono, peraí. 11º chegou a Yolanda. Então, assim, velho, louco pra... E todas com o mesmo tempo, né? Tudo no mesmo pelotão. E a Tota subiu no pódio nessa etapa tal. Isso é uma coisa muito importante pro ciclismo de estrada feminino. A Tota tá representando o Brasil, assim, nas cabeças. Bonito pra caramba de ver um resultado como esse. Teve uma notícia legal pra caramba, assim, é legal de engraçado, mas é muito triste, né? Uma comissão antidoping chegou numa prova na Espanha que tinha 182 atletas. Desses 182, 130 desapareceram. Com certeza foi as coisas mais loucas acontecendo, né? Câmbio quebrando, corrente explodindo misteriosamente, pneu com uns rasgos de 12 centímetros, nego que foi levar a avó na missa, deve ter tido de tudo. Triste pra caralho, né? 182 atletas, 130 vão embora e só ficam 52 lá dentro, disputando a corrida. Isso é na Espanha, porra, né? Não me pergunte se no cenário Brasil a situação tá pior, melhor. Eu fico curioso com isso. Não vou dissertar um tema desse. Vi que o Henrique do Pra Quem Pedala fez um vídeo. Quero assistir ele depois. Assistam aí, com certeza ele vai falar algo bem sensato
sobre esse tema, então eu prefiro ficar aqui só no âmbito do humor, da sacanagem e dar risada dessa desgraça, porque é o tipo de coisa que a gente deve levar a sério, né? A gente tem que entender isso como uma sacanagem gigantesca que rola com nós, atletas que competimos, sério, eu competi durante muitos anos na minha vida. Tive um período que eu fiquei bem desanimado de ver que eu subia no pódio e quem estava acima de mim era tudo drogado. Posso falar futuramente sobre isso, se vocês acharem pertinente. Quais foram as experiências que eu tive de chegar em pódio importante e ver que acima de mim era tudo nego que futuramente caiu, alguns caíram, mas né, caíram, pagaram, ficaram já suspensos durante os 4 anos e já voltaram aí para competir, e esses 4 anos passaram competindo no rachão. Acho bem chato falar disso, pelo menos para mim é muito chato, né? Próxima notícia Ok, Matheus Jorgenson é o campeão da Paris-Nice 2024. Jonas Vingegaard é o campeão da Tirreno Adriático, aquela que apareceu nos capacetes feios e tal. E aí rolou um negócio massa. Eu não assisti, não acompanhei bem essas duas corridas, mas vi a galera comentando. O Jonas Vingegaard bateu um recorde lá em uma determinada subida, que na verdade é um recorde único para a subida de 6% de inclinação. Então essa subida ela tinha 12 km de extensão. Ele zerou a subida em 26 minutos, a uma velocidade média de 27,37 km por hora. Isso é uma velocidade que algumas pessoas não fazem nem no plano, sacou? Então, se manter 27 km, 30 km por hora no plano, você tem que estar na pegada. O cara meteu isso numa subida de 6% de inclinação. Isso resulta num peso-potência de 6,68 watts por quilo ao longo desses 27 minutos que ele ficou subindo. 26. E aí depois ele ainda meteu um segundo ataque que durou 11 minutos e 38 segundos. E nesse segundo ataque a potência dele foi 7,04 watts por quilo. Isso é um negócio assustador, o cara fazer isso no mesmo dia, né? E aí a galera sacaneou pra caralho que o Vingegaard, apesar de toda essa monstruosidade, ele mostrou sua fraqueza lá, que é pedalar sem as mãos. Então, teve um post aí do País do Ciclismo que os caras falaram, né, que em uma das etapas ele chegou com as mãos para cima para mostrar que dava conta de pedalar sem as mãos, e ele até falou sobre isso, não, eu tô melhorando e tal, só que aí chegou essa etapa, ele foi flagrado, essa semana ele foi flagrado pedindo ajuda pro carro de apoio para fechar a blusa dele, né? E aí até teve uma arte legal daquele cara, o FETTE, né? Vocês já viram? FETTE. Ele faz umas charges, umas artes sobre as situações do ciclismo. Então ele mostrou lá que antigamente, nego, para pedir ajuda pro carro de apoio, era tipo assim, com um pé de vela numa mão e o outro braço pé de vela na outra mão. O câmbio explodiu, aí o cara ia lá e agarrava no carro para ver se o mecânico conseguia resolver aquela situação. E agora o Vingegaard pedindo ajuda para fechar uma porra de um zíper, né? Então, é vergonhoso, mas porra, abre essa exceção pro cara, o cara é monstro, né? E aí falei desses capacetes feios na semana passada que apareceram na Tirreno Adriático. A UCI já apareceu de novo para mostrar que, puta que pariu, que bando de gente sem ter o que fazer, que é a União Ciclística Internacional. Foram lá meter o bedelho de que esse tipo de coisa, tipo se pronunciando contra capacetes assim. Meteram o pau também num outro capacete da Specialized, tentando vetar um ou outro acessório. E a desculpa deles é que só serão permitidos e aceitos capacetes que tenham... Qualquer artifício do capacete tem que ser única e exclusivamente feito, pensado para segurança. Nada mais, nada menos. Então, ou seja, né, quando eles criam artifícios para o capacete, ou seja, vinha até aqui no ombro, aquilo não é para segurança, aquilo é para aerodinâmica, pronto, está fora do escopo de segurança e proteção. Só que, velho, se eu quiser botar um farol no capacete, eu boto. Ok, farol é de segurança. Mas se eu quiser levar minha bombinha de ar no capacete, eu vou levar, velho. Me enche o saco. Se eu quiser botar meu head unit do GPS na cabeça para ter um sinal melhor e mais preciso, vou botar na cabeça. Foda-se. Sabe? Tem que ter um livre mercado, tem que ter um livre pensamento dos ciclistas para falar, eu sei que vocês não gostam do GPS na cabeça, da bombinha aqui, mas o atleta que está ali no front, ele é que define se é loucura ou se vale a pena.
Quantas vezes a gente viu uma loucura de um atleta dar certo? Pegar, virar moda e assim a gente começar a andar com aquela loucura, né? Podia muito bem chegar uma União Ciclista e falar: não, canote de selim, a única função dele é para o atleta sentar, e tem que ter segurança para o atleta sentar e não se machucar. Vocês não podem criar um negócio que fica subindo e descendo. Porra, vai se fuder, né? Não quero falar muito mais de UCI, não. Pessoal, por último, queria falar que a Fotop está oferecendo uma mentoria para capacitar fotógrafos para clicarem em eventos esportivos. Então, assim, você que quer entrar no mundo da bike, né, quer de alguma forma quer entrar nesses eventos, quer começar a ganhar uma graninha, a Fotop é um time gigantesco. Então, assim, não importa que lugar do Brasil você mora, quando tiver um evento lá, tem uma chance da Fotop angariar fotógrafos por lá. Então, eles trabalham com isso. Tipo assim, velho, é muito caro levar um fotógrafo lá para o Pará, para não sei onde. Vale a pena a gente treinar fotógrafos e ter muitos parceiros espalhados pelo Brasil, criando esse costume da fotografia, disseminando esse mundo. E conheço os caras, são muito gente boa, eles cobrem eventos gigantescos. Entrem lá, revistaciclosul.com.br. É uma notícia do dia 8 de março de 2024. Não sei que dia você está vendo esse vídeo. Então você vai baixando aí até achar essa notícia da Fotop, e se tiver interesse tem todas as instruções lá de por onde fazer essa mentoria e tal. Parabéns, pessoal da Fotop. Galera, valeu! Nos encontramos na semana que vem, espero, tá bom? Corram lá no post da IQ, se vocês ainda não viram, que é um formato que eu gostei bastante. Abraço grande, valeu, até semana que vem.